Joel, um beijão pra você, viu? Agora você é meu contato lá no Face. Tem que esperar. Bom dia a todos. Hoje, 18 de abril. Correndo. Terminando nosso capítulo 17 do livro Libertação. Ah, mas isso vai acabar, Maria. Isso vai acabar. Né? Não, isso vai acabar. Sou paciente. Né? O nosso capítulo 17, concluindo ele, porque já está aqui no finalzinho, tá faltando pouco, e recapitulando aquele diálogo, aquela terapia de grupo que estava fazendo o André Luiz junto com o magnetizador, não é o Leôncio, que a semana passada eu fiz uma gafe enorme, chama Leôncio, não é Gastão era outro. O Leôncio, essa terapia de grupo teria que manter a vibração no final concluindo o trabalho, teria que manter uma vibração elevada, porque aconteceria uma reunião em seguida, à noite, não é? Logo mais, muito interessante. Não vou contar não, senão adianto demais aqui. Cenas para o próximo capítulo. Nós paramos naquela parte que uma senhora pede para cantar. Vocês lembram? E ela canta uma música evangélica e tal. Eu quero achar aqui, só porque eu não queria começar dali onde Dudu me deu, senão... Ó, vou ler aqui, ó. Na exaltação da fé e confiança que nos dominava, a simpática senhora pediu-me permissão para cantar um hino evangélico. Isso aqui eu já li, tá? Só estou recapitulando para vocês lembrarem. Ao que anuí prazeroso, e era de ver a beleza da melodia desferida em notas de maravilhoso encantamento. Alegre e reconfortado pela expressão do serviço que nos fora conferido, tinha meus olhos nublados de pranto, quando, ao último verso do Cântico da Esperança, jovem dama de triste fisionomia avançou para mim e disse em voz súplice: meu amigo, de hoje em diante adotarei novo rumo. Sinto nesse cenáculo de fraternidade que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Fixou os olhos lacrimosos nos meus e rogou, depois de comovente intervalo. Foi aqui que eu acabei semana passada. Promete-me, porém, a bênção do ouvido da esfera do recomeço. Na esfera do recomeço. Nessa esfera do recomeço, tem nota aqui do autor, logo embaixo escrito nos círculos mais próximos da experiência humana. Esfera do recomeço significa reencarnação. Tá? Então, a expressão que ela usou para dizer a reencarnação. Fui mãe de 2 filhinhos, tão belos e tão puros como 2 estrelas. Mas a morte me arrebatou muito cedo do lar. Mas não foi a morte o único algoz que me feriu desapiedado. Meu marido, em 6 meses, esqueceu as promessas de muitos anos e entregou-me os 2 anjos à madrasta sem entranhas, que cruelmente os amesquinha. Há 20 meses luto contra ela, tomada de incoercível revolta. Todavia, estou entediada do ódio que me constringe o coração. Preciso renovar-me para o bem, a fim de ser mais útil. Olha, que drama esse dessa pobre mulher, não é? Desencarnou jovem, o esposo com certeza a solidão, a tristeza, né? Tantas circunstâncias que levam as pessoas a tomar decisões assim, não é que a gente não vai entrar no detalhe do julgamento, mas avaliando. Em 6 meses se casou, não é? Tá com outra moça, com outra mulher, até com 2 crianças pequenas, não é? Imagine o peso da responsabilidade, tanta coisa que pode ser, né, Maria, que empurra uma pessoa a agir assim.
E aí ele tem uma outra companheira, e essa companheira não é uma boa mãe na visão dessa mãe desencarnada para os seus 2 filhinhos pequenos que ficaram, né? Então vocês imaginam a situação dela, se vê viva, com todas as forças suas, mas não pode intervir na vida doméstica. O apego, a falta de fé, a falta de conhecimento sua do que pode lhe esperar, faz com que ela tenha que enfrentar, não é, essa situação dolorosíssima, porque é doloroso. E virou há 20 meses uma obsessora dessa própria mulher. Imagine que situação. Agora, você ficar com o homem 6 meses depois que a esposa morreu, não é? Se você tem uma noção de espiritualidade, vocês vão pensar nisso? O que é que vocês acham? Quem é que eu vou pegar aqui para poder me responder essa dúvida? A Val. Já pensou, Val, você casar com um rapaz 6 meses depois que a esposa morreu? Você ia pensar na possibilidade dela estar ali vasculhando a vida, os pensamentos, controlando você? Você ia pensar no lado cá da madrasta, sendo madrasta? Agora vocês imaginam do outro lado, você sendo desencarnada, exatamente, né, Val? E ver seu filho sendo maltratado e você não poder intervir, crianças pequenas. E aí como é bom estar preparado, seja de um lado e seja de outro, não é? Porque estando mais ou menos preparado, por mais que você venha ficar com um rapaz viúvo de 6 meses, você vai ter uma outra visão para agir, não é? Você não é que vai maltratar as crianças, ao menos espero. Ao menos espero. E estando do outro lado, você vai ter que ter um equilíbrio muito grande. Você lembrou bem, Dudu? Já te passo, mas... Você lembrou bem, Dudu? Olha o Chico quando era pequenininho. Não é? Era sua madrinha, não era madrasta. Era sua madrinha de batizado. A sua madrinha de batizado, porque o pai saiu distribuindo os filhos, porque era pobre, ficou sem mulher. E aí ele deu cada criança para os seus padrinhos de batizado, né? E foi para a mão dessa senhora que maltratava muito ele. E nós sabemos da história como é que é. E vocês imaginam o preparo moral dessa mãe, que foi a mãe do Chico, a senhora João de Deus, que tinha todo o carinho do mundo para consolar o filho, até porque o filho já tinha uma mediunidade ostensiva desde então, e o Chico pequeno, né? E aí o que é que acontece? Ela podia aparecer para o próprio filho, trazendo calma, serenidade, batendo papo com ele, muitas vezes brincando, né, Dudu? Até o próprio filme interpretou direitinho. A Letícia Sabatella fez muito lindinha a mãe dele, eu achei muito lindinha, aquele jeitinho carinhosinho, aquele sotaque mineiro, eu achei assim espetacular, né? Então vai da elevação moral, logicamente, do entendimento das circunstâncias, é o que vai pesar de fato nisso, numa situação desse tipo. Tô passando para você, Mariazinha, beijinho. Ô Ju, essa situação, se a gente se colocar no lugar, é muito triste. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente sempre perguntava para a mamãe sobre a família dela, porque eu não conheci ninguém da família da parte da minha mãe. Do meu pai, sim, eu conhecia as irmãs, mas da minha mãe, eu não conheci ninguém. E ela contava a história que ela perdeu a mãe dela pequenininha, e o pai dela casou em seguida. E olha, a história que ela conta dá um livro, Ju. Dá um livro muito triste. Da judiação que a madrasta dela fazia. Uma judiação mesmo. Barbaridades, assim. Se a gente for falar, não dá nem para acreditar o que essa madrasta fazia para essa minha mãe. Então aí você fica imaginando a mãezinha que com tanto carinho, com tanto amor lá no plano espiritual. Imagina o sofrimento que não deve ser, não é?
Não é verdade? Nossa, é muito triste isso. Porque as pessoas, eu acho que pensam, né? A morte acabou. Morreu, acabou. Mas a vida continua e a gente continua olhando, vendo o que acontece logo em seguida, não é? Então é muito triste mesmo isso. Isso é uma coisa assim para a gente estar analisando profundamente mesmo. Eu vou passar para a Florzinha. Vai lá, Florzinha, um beijinho. Já que a gente tocou nesse assunto, eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque eu não consigo ter opinião nenhuma a respeito do que eu vou perguntar agora. Quando o André Luiz desencarnou, o André Luiz passou pelas contas dele uns 8 anos num umbral sofrendo. Assim como o André Luiz, muitas pessoas, o Chico ficou sem a mãe e passou sofrendo, todo mundo sabe, o desespero e a falta de noção da madrinha dele. Agora vem a pergunta, como é que um espírito que tem um filho, ou como a mãe do André Luiz, que tem um filho e tinha um marido ainda, que ainda estava indo, não tinha feito o caminho de volta, como diz o Alexandre, como é que elas conseguem, elas e eles conseguem, se manter otimista, que é o que nós estamos aprendendo a ser aqui, separar o joio do trigo, tirar dos pensamentos, do sofrimento, só aquilo que é bom. De que maneira, quais são as técnicas, o que ensinaram para eles, como é que eles conseguem se manter alegres, felizes, trabalhando e não sofrer e não cair em depressão, enquanto os filhos, as pessoas que eles amam, estão sofrendo. Agora vocês me digam isso, porque às vezes eu tento compreender e eu não consigo entender uma coisa dessas. Estou passando. Ok, peguei o mic. Tem só um. Nossa, Dudu, se escreveu no Juju Responde, me senti agora com uns áudios que eu tenho. Pois é, né, Flor? Eis a questão. Amor. O entendimento do sentimento de amor universal. E a confiança em Deus. Porque a fé, olha, a fé, ela não é somente a gente acreditar, não é, que Deus existe. É saber, por exemplo, pois é, olha, Flor, nessa questão é difícil da gente entender pelos sentimentos que a gente ainda cultiva. Mas quando a gente começa a ver, por exemplo, que quem maltrata o nosso filho também é nosso irmão e merece nosso amor e misericórdia do nosso coração, a dor passa. Entende? Pode ter angústia, sim, é lógico que a pessoa vai querer ajudar a desenvolver, a resolver, vamos dizer, esse sofrimento, né? Vai ajudar. Mas, quando a gente entende a noção que até o próprio adversário, o perseguidor, aquele que maltrata, ou a nós, as pessoas que nós amamos, é também nosso irmão e filho de Deus, a gente lê, até porque nenhum sofrimento, eles já começam a entender que o sofrimento não é eterno, nenhum sofrimento é eterno, e nada é por acaso. E aí você partindo desse princípio, a gente já sabe que aquela rivalidade, aquela dor, aquele maltrato, aquela criança não vai ficar criança a vida toda, entende? É como se ficasse de cima, sabendo. Tem um exemplo que o Kardec fala sobre a vidência. Na verdade, ele fala sobre a mediunidade e eu queria usar esse exemplo que ele deu. E o Tico tá mexendo no microfone. Esse exemplo que ele deu para aquilo que nós estamos falando. Por exemplo, nós estamos em cima de uma montanha. E quando nós estamos em cima de uma montanha, vendo na direção, nós vemos várias situações, não é? Quem está mais perto, até o fim da estrada lá adiante. Então, quem tem uma evolução de entendimento moral, vê como se estivesse vendo em cima da montanha, porque vê um fim para aquilo ali.
e não vê nada por acaso. Então aquela criança que está sofrendo naquele momento é o filho dela, ela vai ajudar ele ter, olha bem, a ter resignação. Olha a mãe do Chico, aí ensinando uma criança a ter resignação, gente. Ela já sabia a capacidade que ele tinha, não é? Ensinando uma criança a ter resignação. Depois dizer para essa criança que ela tem que lamber a ferida, confirmar. Não é? Você já pensou? Dizer, vá, meu filho, lamba a ferida. Vocês acham que para mim, para você, para alguns de nós aqui, dizer assim pro filho, vai lá e lamba a ferida? Tá doido? Mas o que ela pensou? É só uma ferida. É um arranhão. Aquela criança tá doente. Tá precisando de carinho. Olha só. Isso é quem já tem amor num sentido universal muito mais implantado dentro de si. Não é? Tchau, Donis, um abraço. Não é? Que já tem o amor ali dentro de si implantado e começa a ver que aquela criança tá lambendo a outra. Mas o que é a língua? Respondam para mim, vocês. O que é a língua? O que é a língua? O Dudu disse que é o chicote da alma também. Faz parte do nosso corpo, não é? E o que é que o Chico ia levar a língua que lambeu o menino? Não ia. O Chico ia levar o quê? A língua que lambeu é matéria, exatamente. É matéria. O bem que ele fez. Porque a mãe, a senhora João de Deus, a dona João de Deus, pensou o seguinte: ele vai fazer aquilo ali, vai ensinar ao meu filho uma resignação que poucos de nós entendemos. 2. Enquanto ele estiver fazendo isso, ele vai ser, além de resignado, humilde, que já estava aprendendo desde então, desde os 5 anos de idade, a ser humilde. E nesse meio tempo, ela iria botar um remedinho em cima para que cicatrizasse ligeiro, para que o menino tivesse que ficar fazendo aquilo ali. Confirmou a loucura da outra? Foi. Mas ensinou o Chico a grandeza de se rebaixar. A grandeza de se rebaixar. Vocês imaginem para uma pessoa orgulhosa? O que foi que levou, eu vou dar um exemplo para você, o que foi que levou a Maria de Madalena nas passagens do Evangelho? Quem lembra? Quem lembra? Jesus estava comendo. No início, né? No início. Jesus estava lá, ceando na casa de Simão. Aquele fariseu e tal, não foi? E entra Madalena correndo. Entra Madalena correndo, desesperada. Queria ver Jesus de qualquer jeito. E pega Jesus e vai lavar os pés de Jesus. Na época, era uma ação cultural assim de muita humildade. Talvez hoje não, talvez hoje a gente pegue o pé, leve na mãe na pedicure, ela faça pedicure, lave o nosso pé, faça a nossa unha. Naquela época não. E judeu tinha uma coisa assim muito implícita de sujeira, sabe, do pé, da mão. Eles caminhavam com aquelas sandálias de couro. Vocês imaginam que esse pezinho que tinha? Uma mulher linda tem que pegar o pé de um homem, não é? Lavar, enxugar com cabelo, beijar os pés dele. Ela perfumou os pés dele. E Judas pulou na frente e disse: Senhor, mas ela está gastando esse perfume caríssimo. A gente podia vender para arrecadar umas moedas, não é? E o que foi que Jesus respondeu? O que foi que Jesus respondeu? Quem lembra? Foi a maior demonstração de amor.
né? Foi a maior demonstração de amor que ele teve. E aí ele disse por Simão também que ela estava demonstrando amor por ele. Ela estava pensando nele. Ninguém tinha pensado nele em momento algum, né, de Jesus. Mas Maria de Madalena pensou nele e não se importou de lavar os pés dele. Deveria estar sujo de uma caminhada, vocês não imaginam? Vocês imaginam? Pois é, e lavar e depois enxugar com cabelo? Quem faria isso aqui? Entende? Então, não sei quem foi que escreveu lá pra cima, porque eu li ligeiro, vocês estão escrevendo, que disse, a gente ainda tem que aprender a ver o bem naquilo que a gente acha que é o mal. É verdade. Porque o que a gente acha que é mal é um mal aparente. Porque nenhum mal é eterno, todo mal é lição de vida. Todo mal é lição de vida. Agora veja bem, a circunstância do espírito da mãe do André Luiz, né? Vamos pegar ela de exemplo, porque a Flor lembrou dela. Então, ela está bem ali trabalhando, e ela sabe, né, Flor, que ela não trabalhava só para a família dela. Ela trabalhava para o bem, né, de um coletivo no qual ela se dedicava, como muitos espíritos benfeitores, como o Gúbio aqui do Libertação. Ele trabalha só para si mesmo? Ou só para sua família? Não. Então ela está trabalhando com amor, ela sabe que ela está dando de si. E ela sabe que tem um resultado. Ela confia. A gente tem que confiar em Deus. Confiança em Deus. E isso é a fé. Interessante que ontem eu estava estudando sobre isso. Antes de dormir, que eu li o Evangelho de dormir. E a fé, e falando desse assunto da fé, mas não é uma fé orgulhosa, né? Aquela fé que você confia mais no seu potencial do que em Deus, não é isso. Mas saber que tudo acontece na vida porque Deus quer, e não opor-se às decisões divinas, né? Não nos opormos, porque até quando tá doendo na gente, ai, a gente passa tanto desgosto, não é? Quem é que levanta a mão aqui e diz pra mim que é 100% feliz? Ou que não fica nunca chateado, ou que não tem ninguém que te desiluda? Eu penso que todos, né? Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes tem vidas que parecem novelas, né? Às vezes quando a gente acha que está com problema, tem gente sempre mais do que nós. E por quê? Que nós estamos num planeta no qual todos precisam de todos. Eis aí, né? Então, amor é a fórmula mágica. E o amar alegra o coração. Então, saber que o filho está em zonas umbralinas é uma dor muito grande. Mas saber que aquilo, e o tempo é relativo, e aqueles 8 anos e meio, né, que não eram nem 9 anos completos, aqueles 8 anos e meio, iria passar para eles como se fosse um ano, como se fossem 8 dias, 8 meses, a gente não sabe. O tempo é relativo para eles. O tempo é relativo, o tempo não é contado como é para nós. Né? Nós vamos durar para a vida toda, legal dizer isso, né? Nós vamos durar a vida toda. Vocês imaginam? Do momento que a gente saiu lá crescendo, caminhando na evolução, ó, nós aqui outra vez, sempre. Então a gente acha, por exemplo, que sofrer por 30 anos, por 40 anos, é uma coisa insuportável realmente para quem está passando, é. Mas quando nós ampliamos o nosso pensamento, a nossa visão de espaço-tempo, as coisas melhoram. Você sente até o sofrimento. A intenção da revelação da doutrina espírita é essa. Né? É trazer a consolação mesmo, é dar força
para que a gente suporte. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Dudu disse pra gente saber que existe misericórdia dele, mesmo sabendo que vai haver dor uma hora na vida de nós todos, e a gente reclama. A gente reclama, mas é importante que a gente tenha coragem, não é? Vamos ver até quando a gente pode estar reclamando. Porque nem tudo é o nosso capricho, nem tudo é aquilo que a gente quer. A gente sofre muito por decisões nossas, né? Digo agora, dessa vida aqui, porque sempre é por culpa nossa. Em qualquer circunstância, é porque a gente precisa passar por aquilo. Ou na opção A, B ou C ou D. Mas vamos dizer que nós temos muitas coisas que passamos no momento atual, que nós estamos colhendo o que plantamos agora. Sem que a gente ficar na outra vida, na outra vida, Não, né? Eita, a Aurora que sabe, que tá pulando. Ui, eita, menina. Não? Não dá. Sabe por quê? Porque a gente toma decisão, mete os pés pelas mãos. Às vezes tem Deus, nós sabemos, né? Vocês sabem que Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Através do próprio homem. Aí vem o A, B, C, D, intervenção de todo jeito, espiritualidade que intervém, o conselho que chega. E a gente não, a gente quer fazer só o que quer. Aí vai lá e toma a decisão bem, que seja feita a sua vontade. Não é? Aí daqui a um tanto de tempo, olha a gente sofrendo. E aí, a gente vai maldizer a quem? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Em Bem-aventurados aflitos, né, Dudu, se eu não me engano. Bem-aventurados aflitos. Aí vem o Evangelho dizendo, ué, e agora a gente vai botar a culpa em quem? Na sorte? Na minha má estrela? Não, né? Mínimo arregaçar as mangas, procurar força onde a gente acha que não tem, mas a gente tem, não é? E lutar para modificar a situação. Tem esperança? Claro que tem. Ai, meu Deus, nós somos eternos. Eu vejo as coisas assim muito adiante. Quando o povo fica, comigo, né? Como é que tu aguenta? Esse povo aqui é otimista, né? Deixa você assim, mais otimista ainda. Como é que tu vai aguentar? E começa eu falei, não penso nisso. Eu só penso daqui a 10 anos, 15 anos. Eu penso a longo prazo. Porque eu sei que são 10, 15 anos de trabalho duro. Tem nada não, eu sou eterna. Não é? É isso mesmo. Planta se colhe. Muito mais que natural, né? O Acelf disse ali pra gente, nós escolhemos o que desejamos, levar na nossa bagagem espiritual para trazer de volta na próxima vez e vir melhorado, né, o Acelf? Fazendo, agora a gente tá falando de reencarnação, fazendo o suficiente para a gente voltar para aquele ambiente que é fruto do nosso próprio suor. Nada de graça. A gente não cai de paraquedas na vida de ninguém, né? A gente tem aquilo que merece. Você sabe que o Dudu já está aqui há muito tempo, a Maria também. Não sei quem de vocês já viu dizer assim, que eu brinco com vocês. Na verdade, quando eu vejo assim, família espírita, por exemplo, né? O Ali nasceu em família espírita. Tem outros aí como exemplo, mas lembrei do Ali agora. Ai, meu Deus, quem me dera tivesse nascido assim numa família equilibrada, espírita. Sabe que criança, né, que eu ia poder ser. Eu tinha índole boa, então eu ia ser desenvolvida por bem, melhor ainda, muita cabeçada não tinha que dar. Ora bem, mas só que vocês acham que merecia? Era da minha necessidade? Não era. Não era. Mas agora, se chora leite derramado, não. Agora se arregaça as mangas e se constrói a própria família, porque quando a gente voltar, né, Dona Maria? Isso porque o Wagner assim é muito otimista. Ele disse que ele vai viver até 156 anos. Então imagine esses anos todos ainda que esperam por nós de trabalho,
como a gente está indo. Nem que seja conta-gota. Não tem nada não, gente. Não tem nada não. E depois se fechar os olhos da carne, eu desejo que seja velhinho, né? Logicamente. E a gente fechar os olhinhos da carne, abrir do outro lado e dizer, e vai que a gente vai reencarnar numa mesma família muito melhor do que da última vez. Não é? Pois é, né, Joel? Joel disse que nasceu em família espírita, que bom. E mesmo assim, né? Mesmo assim, né? Isso mesmo. Faz parte, né? Então, essa senhora... Você deseja? Eu também desejo, na minha mesma família. Gente, conversa é essa? Só que vocês imaginam uma família muito melhorada. Muito melhor. Mais placente. E a gente tem que trabalhar para isso, né? Não é que vai cair do céu. Agora eu tenho um pacto com uma amiga minha. Não sei se vocês vão descobrir quem é. Que a gente assim, olha, a próxima vez a gente vai ser Médicos Sem Fronteira. E na próxima a gente vai ser Médicos Sem Fronteira. Tem som, gente? Som? Nós vamos ser Médicos Sem Fronteira, né? Não? Senhora amiga. E a gente vai vir homem, porque aí quero ver ninguém casar com nós. Né? Esse negócio de ficar cheio de filha. Dá aí. Um descanso. Um descanso. Vocês estão adivinhando? Que aí ninguém corre o risco. A gente vai ser celibatária. Não é não, minha amiga? Homem, celibatário, tranquilão, trabalhando para a doutrina espírita. Oh, que belezinha. Cheio de sobrinho. Eunuco de nascença, né, Dudu? Caramba. Fica na tua, Wagner. Deixa a gente sonhar. Rapa Maria, não me pego nem com banda de música. Olha, eu vou trabalhar duro que é pra ter opções, tá? Pra eu poder negociar. Não, Maria. Promete-me, porém, a bênção do ouvido da esfera do recomeço. Vamos lá. Esquece não, seu Dudu. Não tem nada não. O povo ri também, né? Quem vai ouvir. Vai rir também os outros. Então ela vai contando essa esfera do recomeço. Olha que legal. Não é? E ela diz, o marido casou, então há 20 meses luto contra ela, tomada de incoercível revolta. Todavia, estou entediada do ódio que me constringe o coração. Então, o ódio cansa. Então, por mais que ela saiba que a madrasta dos filhos, não é um algoz momentâneo na vida de todos, o mal também cansa, e isso já é uma raiz do bem nela, não é? Graças a Deus. Vocês imaginam que consciência que ela está despertando? Com toda a dor, com tudo que ela passa, não é ruim não. Preciso renovar-me para o bem, a fim de ser mais útil. Entretanto, meu amigo, tenho sede de esquecimento. Ajuda-me por piedade. Prende-me em algum lugar onde minhas recordações amargas possam tranquilamente morrer. Não me deixes por mais tempo entregue aos caprichos que me arrastam. Minha inclinação ao bem é insignificante réstia de luz no seio da noite do mal que me envolve. Poxa. Então ela diz, olha, minha inclinação ao bem é insignificante réstia de luz no seio da noite do mal que me envolve. Porque, coitada, está tão envolvida nessa vida de angústia e de dor, que não consegue nem fazer florir, não é? Sair a luz que tem em si. É muito dolorido, não é? Mas ela quer renovar-se, ela quer se sentir uma pessoa melhor. Maria, você quer dar uma opiniãozinha? Não, sobe aí pra gente, por favor.
Maria, não me pega nem com a banda de música. Ai, meu Deus. Vai você, Flor? Então, um instantinho? Eu fico aqui pensando, né? Uma coisa são os planos da gente, são todos os projetos de vida da gente crescer, da gente melhorar, da gente não cair mais e da gente fazer as coisas que estão certas agora que nós já compreendemos, né? O que é certo, o que é errado. Mas eu fico pensando, e se a gente cair, o que é muito comum? Como é que a gente vai se levantar tentar nos entender e se levantar com toda a força para tocar o barco para frente? Porque numa situação dessas, a gente só vai compreender o que os outros estão passando se tu passar pela mesma coisa. Eu vou passar para ti, Mariazinha. Se tu passar pela mesma coisa, tu consegue mais ou menos compreender, mas cada pessoa tem a sua situação e tem a sua compreensão e a sua maneira de agir. Nem todos nós podemos agir de vários modos numa mesma situação. Estou passando para ti, Mariazinha. Flor, você disse uma coisa muito boa. Às vezes a gente esquece, por exemplo, a gente traz os reflexos de ontem. E por que hoje nós estamos aqui? Não é para estar mudando? Onde fica o nosso livre-arbítrio, não é? Aonde fica o nosso livre-arbítrio? Não é verdade? Nós não podemos nos entregar, por exemplo, tudo aquilo que vem de dentro de nós, aquela força que nós trazemos, aquelas tendências, aquelas, né, dificuldade. Oxe, nós temos a oportunidade agora, no hoje, de estar podendo mudar tudo. Não é, Juliana? É por isso que existe a reencarnação. Não é? É por isso que existe a reencarnação, meu Deus. Nós temos que usar o nosso livre-arbítrio. E hoje está optando por melhor. E a Flor disse uma coisa muito séria e muito importante. O autodescobrimento. É o autodescobrimento que nós temos que fazer. Porque se a gente se descobrir, a gente vai estar olhando o outro. Olha que importante. Não é? Exatamente, Dudu. Ele vem de encontro conosco. Mas nós temos o livre-arbítrio de estar podendo mudar. Gente, porque eu trago as tendências, por exemplo, de roubar, de matar. Tudo bem, vai estar ali aquela tendência forte, vai aparecer uma oportunidade, e daí? Aonde que eu vou colocar o meu livre-arbítrio? Hoje eu não posso. Eu vou estar mudando todo por exemplo, não é? Vou estar mudando, vou estar trocando aquele sentimento por outro. São os instintos que nós trazemos ainda, né? É um processo. Nossa, a aula do Alexandre domingo passado foi sobre isso. Meu Deus, que aula perfeita, gente. Que aula perfeita, maravilhosa. Que a gente cai. Por exemplo, a gente teve vários relacionamentos na vida passada. Se a gente encontrar, por exemplo, estou casada, se a gente encontrar um amor hoje que ficou lá atrás, eu vou me entregar aquele amor? E a minha família? Eu vou ter opção. Ou eu me entrego ou eu não me entrego. E a minha família? Como é que fica? A Ju disse ali, né? Até eu falei, não me pega nem com banda de música. A gente tem a família que é necessário pra gente. Às vezes a família, o marido ou a esposa ou, né, os filhos, não barram a gente, não deixam, quer manipular à vontade, coisa e tal. Não faz isso, não vai em tal lugar. A gente às vezes fica sendo escrava porque quer também. A gente pode conquistar o nosso espaço. Nós podemos conquistar aquilo que nós queremos. É um custo, é uma conquista de todo dia nosso. A gente está lutando pelo que nós queremos. Vai ser assim. Vai ser assim. Nós temos que ter uma voz ativa. Porque senão o outro vai nos manipular, vai dominar, o marido vai dominar, a esposa vai dominar o marido. Então nós temos que ter um equilíbrio e agir em certas situações
para não ter mais ainda desavença, não é? É muito extenso, é muito lindo esse assunto. Eu vou até passar o mic para Ju, senão eu vou ficar falando aí. Juju, tô passando. A Maria, você podia falar tranquilo. Porque é da gente refletir, não é? Não é da gente refletir? Eu acho... Tem esse livro, eu falei aí pra vocês agora. Chama Plano B. É feito a romance. Eu não li não, mas como eu vi já 2 palestras do Richard Simonetti falando disso, e ele explicou direitinho, eu acho interessante, porque, olhe bem, a gente reencontra, a Maria deu um bom exemplo, aquele amor do passado e tal, você sente bater o coração, e aí, a gente vai jogar tudo pro ar? Não, e o amor não é trabalhado? Aquele amor não pode virar um amor fraternal? É impossível? O que vocês acham? E o amor pelo próprio companheiro, pelo marido, não pode se transformar e ser grandioso? Nós podemos amar nossos maridos depois de 25 anos de casado e volta e meia sentir arroubos da paixão por ele mesmo, renovando o relacionamento? Pode? Pode sim. E o amor? O marido também não é? O amor também não é amizade? É amizade, é a primeira coisa, gente. Quando a gente não tem um relacionamento que a pessoa é seu amigo, é onde existe mais conflito. É onde existe mais conflito. Primeira coisa, ele é seu amigo, seu irmão. Aí depois, todas as paixões, aquilo que você quiser. Porque quando a paixão se acalma, que a velhice chega, fica teu companheiro, teu amigo, teu irmão. Só que aí, a gente começa a ver cenas de novela, filmes que o povo, com aquele fundo musical, aquela música de apaixonada, aqueles beijos apaixonados. Aí a gente fica, como eu queria que eu fosse assim também. Não é? Meninas, meninos, suspirando, querendo o príncipe encantado da novela, bonito, cheiroso, de preferência, não é? Que te mande rosas, que diga que você é a melhor mulher do mundo. Aí quando você desliga a televisão, você encontra o companheiro de sempre, não é? Sentado na poltrona, inchando, não digo de vocês, mas muitos tomando cerveja, vendo Faustão. Entendeu? Aí olha pra televisão de novo, é verdade. Se coçando, mal-humorado, exigindo de tudo e fala, é verdade. E o gato da novela. Só que o gato da novela, ele também é sapo pra mulher dele, vocês não ficam pensando não. Ou vocês acham que ele tá sempre lindo, maquiado, de barbinha feita? Não é nada. Sabe por quê? Porque são seres humanos igual a nós. Precisa de amor também. E aquele sapo lá é aquilo que a gente merece ter. E nós temos que amar tanto. Nós temos que amar tanto. E depende muito de nós, homens e mulheres, deixar as pessoas que a gente escolheu para ser nossa companhia a seu eterno amor, a sua eterna paixão. Porque senão a gente cansa, passa 10, 15 anos, ai, acabou a paixão, coisa sem graça. Aí eu me separo, arrumo outro. É bem? Não fica legal, não é? A gente vai ficar só se compromissando. Não, Maria, vai arrumar outro compromisso. E lá vai, lá vai, lá vai. Aí quando vê que não, reencarna de novo e arruma um monte de filho homem. Mas marido fica se perguntando, por que tanto homem na minha vida? Aí um monte de filho homem querendo atenção, procurando problema. Só você no meio de mulher, aquela confusão toda, um quer carinho, outro quer o amor, outro quer o abraço, outro quer dizer, né? É um outro compromisso. Quer dizer, tudo tem seu resgate.
Que ninguém aqui é santinho, não é? Pois então. Então a gente tem que amar mesmo aquele lá. Aquilo que você escolheu. Quem, eu? Ah, eu tenho 3. Tenho 3 meninos, mais uma que está chegando. É aquilo que a gente merece. Foi a gente que escolheu, gente. Eu acho engraçado. Você sabe o que é que eu acho engraçado? E eu digo isso no geral porque eu sou mulher também, viu? Então não é pra dizer assim, ficar falando. Uma mulher é um bicho engraçado. Ela gosta de falar mal do povo do marido, que é uma coisa incrível. E fala, e bota defeito. Mas na hora que tava lá apaixonada, pendurada nos beiços, ninguém lembrava disso. Que no futuro, não é? Devia ter olhado pro pai, dizia, ele vai parecer com o pai dele quando ele ficar mais velho. Não lembra. Então, é a gente lembrar, não é, dos momentos bons e não ficar remoendo só os ruins. E depende muito da gente também. Eu estava ouvindo um estudo do Alexandre. A Mulher e os Filhos, eu achei assim esplêndido, né? Do livro que ele está fazendo na quinta-feira. Adorando mesmo, até assim, porque eu fiquei analisando, confirmando algumas teses minhas, etc. E aí pensando que além de nós sermos mulheres, né? Vocês que são meninos aí muito dengosos, né? Nosso Joel, nosso Dudu, nosso Wagner, meninos aí dengosos. Nós mulheres somos alicerce da casa, a base de tudo, não é? Os homens são eternos carentes. Faz parte da característica deles, por mais que eles sejam fortes, musculosos, eles troquem a lâmpada, eles pintem a casa, não é? Mas no fundo, não são mal não, menina. Só não, fazem tudo isso. Isso você, no caso da minha casa, isso não existe, né? Até isso aí quem faz sou eu. O Dudu disse, porque eu acredito, peraí que subiu um negócio aqui, me tirou. Porque acredito que existe mais momentos bons do que ruins na vida de um casal. Eu acho que sim. Dependendo é relativo, né, Dudu? Porque isso vai de como começou, como se formou, o respeito que foi criado, os anos que se passaram. Então, isso é relativo mesmo, assim, de fazer uma afirmação. Onde isto o que, Joel? Eu vou concluir aqui, tá bom? Enquanto vocês estão escrevendo. É o quê? Não, tu veio aqui perguntar isso? Eu não acredito. Ai, Cristo. Olha eu fazendo yoga. Vamos lá. Então ela pede, prende-me em algum lugar, ela quer esquecer. E a reencarnação é a melhor solução. Porque reencarnando, não é? O que acontece? Fica o esquecimento. Fica para trás, fica no passado e recomeça-se de novo. A sabedoria divina. Como raciocinar a vida sem a reencarnação? Complicado, não é? Como é que nós vamos fazer? Compadece-te e ajuda-me. Não sei amar ainda sem o ciúme violento e alvitante. Entretanto, não ignoro que o Mestre Divino se entregou à cruz em extrema renúncia. Não permitas que as minhas elevadas aspirações desta hora venham a aparecer, porque ela estava comovida, ela estava envolvida. Vocês imaginam que clima de paz que estava naquele ambiente? Como era propício para uma renovação. E ela diz, não deixe esmorecer. Não vai deixar perecer, porque saindo dali, voltando para aquele clima de todo dia, ela poderia se deixar levar de novo. Então ela, sabendo que corria um grande risco de voltar a ser quem era, o que acontece? Ela diz, ligeiro, me prenda logo em algum lugar, resolva meu problema, faça eu reencarnar, porque se eu voltar para minha vida de sempre, eu vou cair novamente, porque é mais forte do que eu.
Isso é normal que aconteça conosco, não é? Por isso a gente pedir a misericórdia de Deus, a força, a coragem, a paciência, a indulgência, os sentimentos nobres, para que a gente possa caminhar. É duro? Muito. É muito duro. Mas não é impossível. Impossível é uma palavra que não existe. É igual finito. A palavra finito existe? No nosso contexto, não. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. O mal é passageiro, só a dor, ela acaba, né? Mas a nossa fatalidade, eu digo sempre aqui, é amar. Abracei-a comovido, como se fizesse a uma filha, chorando por minha vez, e refletindo nas dificuldades de quantos empreendem a reveladora viagem da morte, sem bases de verdadeiro amor e de legítimo entendimento nos corações que permanecem à retaguarda. Exclamei: sim, farei tudo quando tiver em minhas forças para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus e doce esquecimento do perturbado campo terrestre te balsamizará o espírito, preparando-te para o voo das torres celestes. Serei teu amigo e desvelado irmão. Ela abraçou-me, confiante, como uma criancinha quando se sente segura, feliz. Então, precisava e nós precisamos de apoio moral, sustento, não é? E onde nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar em Deus. Mas Deus onde está? Diz no Livro dos Espíritos que nos falta o sentido para que a gente entenda Deus. Mas Deus está em nós. Deus está no próximo. Deus está na natureza. Deus está no sorriso das crianças. Deus está nos animais. Deus está em toda a capacidade de amar e dar amor. E aí nós podemos nos elevar. Nós podemos caminhar subindo, né? Podemos caminhar subindo. Falta ainda o sentido para que a gente entenda o que é Deus, como diz nosso codificador. Mas sentir Deus, sinta amor, encontre Ele dentro de ti. Ame sua vida, ame seus filhos, ame o marido difícil. Mesmo que às vezes a gente de vez em quando quer dar uma panelada nele, mas ame o vizinho complicado. Ame as plantas, ame os animais, ame a chuva, mesmo que ela molhe a você. Lá está Ele. E a gente consegue, não é? Basta que a gente tente. Concluindo o estudo de hoje, acabou o capítulo 17. Finalmente, não é? E agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, numa prece ao Pai, que Ele foi o foco final hoje do nosso estudo, onde encontrá-lo. Como ver as coisas, Senhor, de cima de uma montanha, sabendo que tem um fim, as nossas dores, as nossas dificuldades. As pessoas que amamos se elevarão cada vez mais. Penso, Senhor Jesus, agora refletindo sobre a pergunta da nossa amiga Flor, no espírito da veneranda, lá do nosso lar, que ela não tinha levantado o voo para esferas mais altas e continuou trabalhando ali naquele local, porque os seus afetos ainda precisavam dela mais diretamente. O Dr. Bezerra de Menezes, que também por escolha seguiu o mesmo caminho. Eu acho que só de sentir esse amor tão grande no coração,
É gratificante ao ponto, Senhor, de superar as dores. Sim, é bem aí. Muito obrigado por mais um dia, que começa para alguns e estão na metade para outros. Que Jesus, o Mestre amado, que Ele sim entende ao Pai perfeitamente, porque disse para nós, para vir ao Pai tem que vir através de mim. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua existência, pelo teu evangelho, hoje pelo teu consolador. Graças a Deus, que assim seja.